Olá, estamos começando mais um episódio Cultura do nosso podcast, né? Cultura Empresarial em Movimento, né? Um podcast criado com muito carinho pelo Instituto Modita para apoiar vocês, empreendedores, líderes, profissionais de RH, a impulsionar o negócio de vocês. Eu sou o Roberto, sócio e consultor aqui do Instituto Modita e vou conduzir esse bate-papo aqui com a Luana ao longo desse podcast, desse nosso episódio de hoje. Olá, eu sou a Luana, para quem não me conhece, sou fundadora, consultora e facilitadora aqui do Instituto Modita, tenho mais de 25 anos empreendendo em diferentes negócios e estou há mais de 10 anos aí atuando dentro do Instituto, fortalecendo culturas, formando lideranças maduras e estratégicas e ajudando as empresas a profissionalizar a sua gestão. Tudo isso em empresas de diferentes segmentos, em diferentes portes, nesse processo aí de crescimento para que elas continuem crescendo de uma forma estruturada. E para o tema do nosso podcast de hoje, né, mudança de mindset, como preparar líderes e equipes para novos caminhos. E é como de praxe do nosso podcast, eu sempre vou trazer aqui um estudo, né, para embasar nossa discussão. E esse estudo é da PROCE, né, Referência Global em Gestão de Mudança, mostra em seus estudos de benchmarking que iniciativas com excelente gestão da mudança são mais propensas a atingir seus objetivos do que iniciativas com gestão de mudança fraca. Ou seja, não é só querer mudar, é preparar pessoas e lideranças para mudar de verdade. Inclusive, nesse estudo, Roberto, eles trouxeram que projetos com boa gestão de mudança chegam a ser 7 vezes mais eficientes do que projetos que têm uma gestão de mudança fraca. Isso mostra o quanto é importante gerir as mudanças que acontecem dentro da organização. A gente vai falar muito sobre isso aqui hoje nesse podcast. Ainda mais atualmente, né, com a inteligência artificial, né, que está aí para ajudar, e não adianta, ela chegou e para o ficar. Quanto chegou para ficar, já está, né? E o quanto as pessoas estão abertas, qual é, né, essa mentalidade para não só utilizar essa ferramenta para aproveitar o seu melhor, né, desempenho, para desempenhar melhor, mas o quão estão abertas a realmente utilizar todo o potencial dessa ferramenta. Ou estão ainda reticentes. Não, isso não vai afetar, isso não me afeta, isso não vai afetar a empresa, isso é só... Né, o quanto as pessoas realmente estão, de fato, pensando, né, e com uma mente mais aberta para aceitar todas essas inovações tecnológicas que estão chegando aí para auxiliar na nossa produtividade, no nosso dia a dia. Hoje a gente vai falar exatamente disso porque é muito mais do que só uma questão de abertura, mas envolve muito uma postura cultural dentro da organização. Mas vamos seguir para nossas perguntas e aí a gente vai caminhando aí para a gente gerar profundidade nesse tema. E uma pergunta para a gente abrir o nosso podcast, então, é: por que tantas empresas têm dificuldade em mudar, mesmo sabendo que precisam? Elas precisam mudar e têm essa dificuldade. São vários os fatores. Um dos pontos é que a gente acaba ficando mergulhado nas nossas atividades do dia a dia, né? Na nossa gestão, na nossa operação. E nem sempre a gente consegue olhar para o lado e ver o que está mudando e o quanto a gente precisa caminhar junto com tudo isso. Empresas que estão nesse processo de crescimento, elas acabam tendo uma demanda muito grande de tarefas, né? O empreendedor, as lideranças, o que fazem com que elas estejam mais mergulhadas na operação em si, do que necessariamente conectadas com uma questão estratégica, uma visão de futuro, a inovação. Isso faz com que elas não, digamos assim, é como se o operacional engolisse a gente no dia a dia e não nos permitisse estar tão conectado com o que está acontecendo ao nosso redor. Mas agora a gente já tem percebido que é impossível digamos assim, cada vez mais o mercado está nos colocando numa situação onde é impossível a gente ficar nesse lugar onde a gente só cuida do nosso, onde a gente só fica dentro do contexto operacional e esquece do que está acontecendo ao nosso redor. Porque as mudanças, na velocidade que estão acontecendo, a gente precisa acompanhar e seguir o jogo junto, né? Não dá mais para estar destoando disso. E aí tem aquela questão do mindset fechado, né? Para que mudar?
Né? Foi sempre assim, aqui sempre funcionou dessa forma, por que mudar? E tem essa questão da gente estar mergulhado no operacional e tem também as nossas crenças limitantes, né? A gente se apega muito ao jeito velho e bom de fazer as coisas. Que não funciona. É porque... Né? Isso aqui dá muito trabalho. Que são as nossas falas, né? Então, quando vem uma mudança de fora, é muito comum a gente colocar vários empecilhos para isso... Porque isso é natural do ser humano, né? Então, vamos voltar um pouquinho à raiz do comportamento do ser humano, que é natural a gente não querer a mudança como um primeiro interesse. Até porque a gente, dentro desse lugar de sobrevivência, de manutenção, né, da nossa espécie e tudo mais, a gente busca sempre o quê? Conservar aquilo que a gente já conhece, aquilo que digamos assim, seguro. É o nosso lugar da sobrevivência. Então, a gente tende a querer aquilo que é conhecido e menos aquilo que é desconhecido, que é o novo, que é sair da zona de conforto e tudo mais. Então, esse é o processo natural do ser humano. Então, toda vez que a gente vai para a novidade... Por quê? Porque o novo, ele gasta muita energia. Quando a gente está no conhecido, na sobrevivência, a gente já está ali onde a gente não precisa demandar tanta energia. Então, o nosso corpo, ele tende a preservar a energia, é o natural dele. Então, quando vem a mudança, a necessidade do novo, do diferente, é natural que o nosso corpo lute um pouco contra aquilo. E aí vem como que a gente tem que ir construindo estruturas para lidar com isso de uma forma mais fácil e mais ágil, até por uma necessidade do mercado como um todo. Só que isso a gente está falando do indivíduo. E quando a gente coloca esse indivíduo dentro de um contexto organizacional, isso é ainda mais desafiador. Por quê? Porque tem as crenças da própria organização, né? As crenças limitantes da própria organização, que estão muito enraizadas, né? Aqui a gente sempre funcionou assim, sempre deu certo. A gente já usa assim faz muito tempo. Isso daí vai gastar mais tempo. Nossa, até eu aprender a fazer desse jeito vai demorar. Então, essas falas, né, que são muito comuns dentro de um processo de mudança dentro da organização, mostram as crenças que são muito fortes, limitantes ali, que fazem com que a empresa tenha essa dificuldade de mudar. Por quê? Porque a hora que junta todos esses indivíduos, naturalmente, existe um lugar do vamos ficar no lugar seguro, lugar confiável, lugar onde a gente já sabe que as coisas funcionam. Só que, no fundo, a gente sabe que o lugar menos seguro que existe é o lugar parado, né? Hoje em dia. Sim. Você ficar exatamente no lugar onde você sempre ficou é o lugar menos seguro que existe hoje. Hoje, cada vez mais, você precisa se provocar constantemente de estar se deslocando, nem que seja um pouco, mas você tem que estar se deslocando constantemente. E aí, quais sinais mostram essa falta de abertura, né? Essa mudança de mindset, essa adaptação para esses, né? Gerar esse movimento, começa a prejudicar, né, os resultados da empresa? Eu acho que assim, tem vários pontos, mas quando você começa a perceber que você está ficando para trás, né? Você tem uma velocidade de tomada de decisão mais lenta, você começa a perder valor, porque o valor agregado para o seu negócio também começa a perder, porque você não está acompanhando as tendências do mercado, os movimentos de mudança que o mercado está demandando. Você sente que a sua estrutura interna ela está mais enrijecida, ou seja, ela é inflexível. Quando você tem que colocar uma mudança ali acontecendo, é muito árduo, precisa de muita energia para colocar essa mudança, porque você tem que lutar contra todo um movimento que quer ficar estanque, que quer ficar parado. Então, ou seja, isso demanda muita energia para que esse movimento aconteça. Então, esses são sinais que mostram que a sua empresa não está aberta para inovação, que a sua empresa não está aderindo aos movimentos que estão acontecendo. Então, precisa existir uma mudança cultural ali para poder quebrar esses alicerces muito fixos dentro da organização, para que dê espaço para ir entrando esse novo. Por isso que a gente fala que não é só uma questão do indivíduo único estar aberto, né? Tem toda uma questão cultural que precisa ser estruturado para que seja favorável. Porque, por exemplo, Roberto, não adianta eu ser uma pessoa super flexível, super aberta à inovação, tudo, mas aí eu vou trabalhar dentro da empresa e a cultura está super estruturada de uma forma
digamos assim, onde tudo está centralizado no dono ou na liderança, qualquer opinião que eu dou, qualquer ideia que eu trago, ela nem é ouvida porque as pessoas querem continuar fazendo do jeito que elas estão acostumadas a fazer, não tem espaço para cocriação, não tem espaço para contribuição, as pessoas no fundo querem que você faça só o seu e tá muito bom. Então, quando você vai para uma cultura como essa, por mais que você possa ser uma pessoa super aberta, inovadora, que está num aprendizado contínuo, que está constantemente querendo se adaptar ao contexto do que tem dentro da organização, se a cultura estiver rígida, estiver fixa, estiver inflexível, não vai acontecer. Então, a cultura precisa ser muito favorável. Eu falo que ela precisa ter um solo fértil para que essa semente da inovação ela possa, de fato, crescer e se desenvolver dentro da empresa. Isso gera até na liderança uma questão de reatividade, né? A liderança passa a ser reativa, principalmente se ela não abraça algum tipo de mudança, ela passa a ser reativa, impulsiva, como foi o tema até de um outro podcast que nós falamos, essa impulsividade na liderança, né? Muito operacional, então assim, ela não quer mudar. Sim, porque pensa comigo, você tem uma liderança lá, a empresa está em crescimento, a liderança já está super sobrecarregada, tem 300 coisas para fazer, não existe uma estruturação, uma profissionalização do negócio, a cultura está fraca, então, ou seja, depende muito dela para fazer tudo, né? Estou construindo um cenário de uma empresa que ainda não foi profissionalizada, né? Não tem a cultura forte. Aí, o que acontece? Aí vem alguém e fala assim, agora vocês precisam trabalhar com a inteligência artificial. Né? Tô dando um exemplo já da inteligência artificial, que é o tema da vez, né? Vamos dizer assim. Mas a gente passa por mudanças dentro de empresa o tempo todo, né? Teve a pandemia, teve que mudar todo mundo pro remoto, às vezes tem umas leis, tem o NR1, tem agora a inteligência artificial. Tem mudança o tempo todo, o tempo todo. Empresa é orgânica, a cultura é orgânica, o tempo todo tem mudanças acontecendo. E aí imagina, para essa liderança que a gente está construindo aqui o cenário, você fala para ela que agora a equipe toda tem que trabalhar com inteligência artificial. Para ela, o que você está colocando na mão dela é mais uma bomba. Tipo, eu tenho tudo isso para cuidar e agora eu tenho que pensar como eu vou incluir inteligência artificial aqui dentro da minha equipe, como as pessoas vão trabalhar com inteligência artificial. Agora eu tenho que, por exemplo, me adaptar a um novo software, né? Um novo sistema. Então, para ela, aquilo é um problema. Aquilo não é uma solução. Então, olha como precisa existir todo um preparo organizacional para que quando vem a mudança, as pessoas olhem para aquilo como estamos evoluindo com isso. Isso vai nos ajudar a longo prazo. Isso vai fazer com que amanhã eu, líder que estou sobrecarregado, não esteja sobrecarregado. Isso vai me aliviar com o passar do tempo. Então, precisa ter conversas, né? É o que a gente fala. Precisa ter uma comunicação muito transparente, clara. Precisa ter muita escutativa. É o que eu falo. Você vai trazer um projeto novo para dentro da empresa, uma mudança, como uma IA, sem conversar com as pessoas antes, saber como elas estão, né? Porque se a pessoa está com nível de sobrecarga aqui em cima, como que você pode colocar mais uma responsabilidade na mão dela antes de aliviar em outros pontos? Então, é muito comum... Eu lembro muito bem quando a gente começou essa questão, que eu tive mais de 15 anos loja de informática, vendia computador numa época que ninguém tinha computador e todo mundo dizia que o computador veio para auxiliar as pessoas, vai ter mais tempo para menos, né? Vai agilizar o trabalho. E a questão da IA talvez é a mesma coisa, né? A gente já ouve aqui, não, a IA vai ajudar, vai facilitar, você vai ter mais tempo para ter seus momentos de menos sobrecarga, né? De mais lazer e tudo mais. E essas tecnologias, na verdade, elas acabam nos trazendo mais, porque fica mais ágil, né? O trabalho fica mais ágil e você acaba produzindo mais e trabalhando mais. É porque uma coisa é fato, não é a tecnologia que vai trazer mais qualidade de vida para você. Eu acho que, pelo menos para mim, eu ainda não entendi como isso é fazer. O que traz mais qualidade de vida para você é você mesmo gerindo a sua vida de uma forma diferente. Porque se fosse a tecnologia que ia trazer a qualidade de vida pra gente, quando eu falo isso, tá, gente, eu tô querendo dizer mais tempo para nós mesmos. A gente já teria tido esse tempo, né? E a gente está à prova aí, o WhatsApp, as tecnologias todas, elas só fizeram a gente ser, sim, mais eficiente, conseguir produzir muito mais e trabalhar muito mais. Por isso que eu falo, se você quer ter mais qualidade de vida, se você quer ter mais tempo para você tem que aprender a gerir melhor você mesmo e o seu tempo. E aí você vai conseguir ter isso, né? Não é a tecnologia em si, a tecnologia é um meio
para facilitar isso, mas desde que você use da forma correta. E até usando esse exemplo que você trouxe, né, da inteligência artificial, ela pode vir ajudar muito. Ela vai ajudar muita gente em vários fatores. Mas antes disso acontecer, tem etapas que precisam ser vencidas. E é nessas etapas que precisam ser vencidas que a organização precisa trabalhar o mindset das pessoas dentro da empresa antes de ir para a inteligência artificial de fato. O que eu quero dizer com isso, tá? Eu quero dizer que, imagina que você tá lá com a equipe super sobrecarregada e aí você fala que agora todo mundo tem que usar inteligência artificial e que as coisas vão funcionar de uma outra forma dentro da empresa a partir disso. A primeira coisa que as pessoas pensam com tudo isso é medo, receio. Eu vou perder o emprego por causa disso? A inteligência artificial vai me substituir? Será que eu ainda sou necessária? Será que eu vou dar conta de saber usar a inteligência artificial? Será que eu vou saber usar na velocidade que eu preciso? Será que eu sei tudo que é necessário? Então, primeiro vem muitas questões, vem muitas dúvidas, vem muitos medos. E aí vem um outro ponto que é, como que eu vou incluir isso dentro de tudo que eu já faço? Como que eu vou dar conta de entregar tudo que eu entrego, mais isso? Então, a cabeça da pessoa que está ali no dia a dia e que recebe mais essa demanda, ela olha e fala assim, eu tenho tudo isso para fazer e agora eu tô com mais todos esses receios, esses medos e essas dúvidas. E aí ela meio que trava. O ser humano, ele trava dentro desse contexto. Ele meio que paralisa. E se ele não paralisar, ele até usa. Mas ele não vai usar o potencial todo que a inteligência artificial pode levar para ele. Ele vai usar só o básico para mostrar que ele está tentando. Naquele lugar de sobrevivência, sabe? Não no lugar de inovação, no lugar de sobrevivência. Então, o caminho para a empresa lidar com isso, entendeu? É um caminho muito mais de primeiro escutar as pessoas, entender como elas estão dentro desse contexto, entender como elas estão enxergando a IA. Eu tô dando o exemplo da IA, tá, gente? Mas isso, porque é a bola da vez, mas isso cabe para qualquer contexto de mudança, qualquer contexto onde você precisa mudar o mindset das pessoas para que elas tenham mais abertura para mudanças que estão acontecendo da organização. A gente está usando o exemplo da IA, mas serve para qualquer coisa. Essas são práticas já que podem promover essa mudança? São práticas que ajudam as pessoas a promover essa mudança de mindset de forma mais realista, mais aberta? Sim, são práticas. As pessoas precisam, dentro desse contexto, a primeira prática, Beto, que é fundamental para que a gente, de fato, tenha a equipe querendo que a mudança aconteça, é que elas sejam escutadas, né, dentro do contexto delas, para que você entenda o contexto que ela está e juntos vocês pensem como inserir essa nova mudança. Então, não adianta você pegar a mudança e falar assim, tá aqui, inteligência artificial, vocês precisam usar. Não, você precisa ouvir a equipe e falar assim, como vocês estão? Como vocês estão recebendo a IA? Como vocês estão percebendo? Começar a perceber... Um espaço seguro para aprender, né? Um espaço seguro para aprender, para ouvir os medos e receios e você colocar os seus próprios medos e receios, porque faz muita diferença. Às vezes o empreendedor, o líder, ele esquece que ele também é uma parte integrante daquele contexto. Você também está com medo e com receio, você também não sabe como você vai usar aquilo, você também não sabe o impacto que o seu negócio vai sofrer com aquilo. Então eu vou dar um exemplo bem simples que eu mesmo vivi dentro do Instituto Mudita. Eu nunca sou daquela que adere à inovação primeiro que todo mundo, né? Então, dentro da curva da inovação, eu sou aquele segundo bloco. Quando as pessoas começam meu cliente deu aquele start, eu já, preciso correr atrás. Só que aí eu vou na velocidade da Ferrari, né? Passo por cima de todo mundo, que aí eu vou mais rápido que todo mundo. Então, mas assim... Então, eu fui para um cliente e eu não estava ainda conectada à inteligência artificial. O cliente virou para mim e falou assim, Luana... a gente estava montando a identidade cultural do jeito que o Instituto Mudita faz. E aí o cliente falou assim, vamos colocar aqui na inteligência artificial para ela montar a frase mais bonita lá da missão, não sei o quê. Aí eu falei, caraca, eu preciso... sabe quando você taca aquilo, mas você não prioriza aquilo? Saí daquela reunião, falei, é isso que eu tenho que fazer agora. Entrei no meu negócio, mergulhei na IA com toda a velocidade do mundo. Aí eu sou assim, né? Eu fico 3, 4 dias mergulhadas naquilo. Só que aí eu falei assim, eu vou encarar a IA, o meu maior medo primeiro.
como que ela pode destruir o meu negócio. E ó, eu arrisco vocês, né? Eu desafio, né? Não arrisco, né? Eu desafio vocês a fazer isso. Entra na IA e pergunta para a IA como ela pode quebrar o seu negócio. Porque essa é uma pergunta-chave dentro da área de empreendedorismo, né? Quebre o seu próprio negócio antes que outro quebre, né? Eu adoro essa pergunta. Então, eu fiz a IA quebrar o meu negócio antes mesmo de que isso acontecesse. E dentro desse processo, comecei a ter uma profunda reflexão sobre isso. E é óbvio que eu uso a IA, a gente super usa a IA dentro do Instituto Mudita, só que a gente usa a IA como uma ferramenta. E é como eu acredito que ela tem que ser usada, entendeu? Ela é uma ferramenta que potencializa e acelera, né, muita atividade do nosso trabalho. Mas ela não substitui a nossa capacidade de reflexão, de análise, a nossa presença, a nossa relação com o nosso cliente, o conhecimento profundo que a gente tem dos nossos clientes, o como a gente consegue apoiar nossos clientes na prática, no dia a dia. Ela não consegue. E ela mesma provou isso para mim, que tem um campo gigante que ela não consegue substituir a gente e está muito conectado à relação, ao ser humano, ao indivíduo. E eu tô falando tudo isso para vocês porque foi muito importante eu colocar a minha vulnerabilidade ali dentro do contexto logo de cara. E é essa provocação que eu quero fazer para vocês, porque se vocês querem ampliar o mindset, né, da equipe de vocês precisam dar espaço para a equipe, para eles colocarem os medos e receios que eles têm em relação àquela mudança que vai acontecer, sendo ela qual for, que aqui a gente está dando um exemplo da IA. Então, se o momento é da IA, ok, quais são seus medos, seus receios, aonde que você acha que a IA pode te ajudar, onde a IA vai te atrapalhar, aonde que você vê que ela te potencializa, aonde você vê que ela pode te confundir. Então, dá esse espaço, trabalhar grupos de diálogos, né, pequenos grupos de diálogos, ou um comitê que pode apoiar as equipes nisso. E aí sim, com isso, você vai começar a introduzir o tema. Esse é um ponto. O outro ponto é: invista nas pessoas aprenderem e entenderem mais sobre o assunto. Porque é fácil você cobrar das pessoas. Eu quero que vocês usem. Tá, mas a gente precisa entender mais. A gente precisa saber como funciona tudo. E quando eu falo isso, às vezes não é nem curso. Às vezes é dar tempo para as pessoas. Porque a mudança não vai acontecer da noite para o dia. Lembra? A tecnologia, ela vai numa velocidade que é bem diferente da velocidade que o ser humano muda comportamento. Então, para o ser humano mudar comportamento, ele precisa de um tempo para processar tudo isso. E quando eu falo de processar tudo isso, aí entra a gestão de mudança, que é a pesquisa que você trouxe, Roberto. Porque uma coisa é a velocidade que as mudanças externas acontecem da gente. Outra coisa é a velocidade que a mudança interna acontece dentro da gente. É a nossa transição como indivíduo. Então, como indivíduo, eu tenho um tempo, uma velocidade que eu vou, digamos, lidar bem com a mudança que está acontecendo fora. E como é o meu processo? Tem pessoas que são mais rápidas e tem pessoas que vão ter um processo mais profundo e tem pessoas que não vão mudar e não vão aderir, entendeu? Só que eu preciso respeitar esse processo e entender esse contexto. E a empresa precisa o quê? Criar uma cultura que favoreça isso. Então, uma cultura de diálogo, uma cultura de confiança, uma cultura de abertura, uma cultura de cocriação, para que as pessoas gerem ideias e cocriem em relação a isso. Aí sim, você vai ter um mindset de abertura para que tudo isso aconteça. E não adianta as pessoas quererem a mente aberta, né? Nós temos até, né, no Instituto Mudita, um dos nossos workshops é mudança de mindset. Mas não adianta querer toda essa mudança de mindset, querer que uma mente mais aberta, se a cultura da empresa, né? Será que a cultura da empresa permite toda essa abertura? Permite que as pessoas realmente tenham essa capacidade de pensar um pouquinho de forma mais ampla? Né? A cultura... E aí a gente vê qual é o papel da cultura nessa mudança toda. Isso. A cultura, ela é a base para qualquer abertura para inovação. Por isso que quando o empreendedor fala assim, coloca dentro da cultura um dos pilares como inovação. Eu falo, ok, mas é importante você ter clareza de que ter inovação na cultura significa que você vai precisar trabalhar vários elementos dentro da cultura para, de fato, ter uma cultura aberta. Então, por exemplo, uma cultura de inovação, ela tem que ser descentralizada, ela tem que gerar autonomia, ela tem que ouvir todas as partes dentro da organização, ela tem que ter espaço para as pessoas cocriarem, entendeu? As pessoas têm que ter espaço para trazer ideias, para participar dos desafios. Isso é uma cultura de inovação. Tem que ter espaço para erro. Tem que ter espaço. Dentro da inovação não é erro de processo, erro do dia a dia, mas se você quer desenvolver um produto novo, né? Se você está desenvolvendo algo novo,
As pessoas têm que ter permissão, têm que se permitirem errar. Tem que se permitirem errar. E você tocou num ponto fundamental num processo de mudança. Sem erro não existe inovação. Se eu não posso errar, o que eu simplesmente faço o meu básico do dia a dia. Opa, aqui não permite errar. Né? Se errar é cobrado, se errar, né, tem consequências. Então não vou errar, vou fazer só. Tanto que o que é um mindset de crescimento? Né? Que é a diferença entre o mindset fixo. O que é um mindset de crescimento? Ele é um mindset que é o mindset que a gente fala que é um mindset aberto, né? É um mindset que ele vê um desafio como uma oportunidade de aprendizado e de crescimento. Então, ele não sabe se ele vai acertar ou se ele vai errar, mas ele olha para aquilo e fala assim, nossa, é uma oportunidade para eu aprender, para eu gerar uma nova experiência, e pode dar certo ou pode dar errado. Então, tem esse lugar que existe a possibilidade do erro. A gente sempre vai batalhar para não existir, mas existe a possibilidade do erro porque é algo novo, é algo que eu nunca experimentei. É diferente a pessoa ir lá e errar num processo que ela faz todo dia. Aí aquilo não é correto dentro da organização, não é justificado. Agora, você está inovando, você está experimentando algo novo, por exemplo, a IA, você vai ter várias tentativas e erros, né? Com certeza quem já usou, já teve coisas que você já olhou e falou assim, para isso funciona, para isso não funciona, para isso daqui foi ótimo, deu super certo. Então isso é experimentação, tem que ter esse espaço para o erro, e isso faz parte do quê? Da cultura. Os alicerces culturais têm que estar bem estruturados para isso. Por isso que no workshop de mudança de mindset, que é um dos workshops que o Instituto Mudita trabalha, essa questão de abertura, né? Para a pessoa estar bem aberta para a inovação, a gente trabalha muito questões de crenças limitantes, mudança de crença limitante para mudança para crença fortalecedora. Porque muito que faz dentro da cultura a gente não conseguir a inovação são as crenças que nos limitam. Então, a gente precisa quebrar essas crenças que estão muito limitantes ali dentro da organização para construir junto com a equipe, porque quem faz essa mudança é a equipe, então eles mesmos que constroem isso, para crenças que vão nos fortalecer para uma abertura de crescimento e não para uma ideia fixa que nos faz sempre querer o mesmo lugar da sobrevivência, da zona de conforto, da onde está tudo certinho, mas que ao longo prazo vai te deixar para trás. Maravilha. Cara, como passa rápido, né? Estamos quase chegando aqui ao final do nosso podcast, nesse episódio. E aí, para a gente finalizando aqui já nosso bate-papo, que dicas então você daria para os empreendedores, líderes, né, e suas equipes aí a começarem já, né, a partir de hoje, mudar o seu mindset? Eu acredito que o primeiro caminho para a gente ter um mindset de crescimento é a gente trabalhar o autoconhecimento. Né? Como a gente fala como indivíduo, tá, gente? Como indivíduo, como líder, é muito importante o autoconhecimento, porque você precisa entender quais são as suas barreiras, o que te impede para ter um mindset mais aberto para a mudança. Então, cada um tem os seus próprios desafios, né? Que tem muito a ver com a nossa história de vida. Então, através do autoconhecimento, você vai entender que gatilhos e que barreiras que te colocam nesse lugar de querer a segurança, a sobrevivência, o lugar da zona de conforto e tudo mais. E aí entender como que você sai desse lugar e busca a inovação, busca a adaptabilidade, a flexibilidade, que é fundamental para a sua evolução profissional, para a sua evolução como líder na sua carreira. Então, acho que como indivíduo é muito importante o autoconhecimento, tá? Essa escuta, né? Comunicação, faz tudo parte desse aprendizado. Que aí era o ponto que eu ia trazer dentro da liderança, né? Aí, como líder, para você, dentro da tua equipe, o que é importante? Você ter uma relação com a sua equipe de uma comunicação muito aberta, de muita escutativa, de diálogo, um espaço de confiança. Para quê? Para que a sua equipe se sinta muito confortável de colocar os desafios e as dores que eles sentem quando tem uma mudança. Quais são os receios, os medos. Então, você colocar sua vulnerabilidade ali. Gente, eu estou trazendo essa inovação aqui para dentro da empresa, ou, por exemplo, a IA e tudo mais. Só que eu quero trazer para vocês, assim, que eu não conheço também. Para mim também é uma experiência. Eu também vou explorar ao máximo essa ferramenta, mas eu também não sei o que vai dar certo ou não. Então, eu conto que vocês me tragam o que está dando certo. Eu trago para vocês também. É uma troca, sabe? Isso é legal. A gente fez muito isso no Instituto. Um fica falando pro outro, isso daqui tá legal, isso daqui não tá. Eu troco até com meus clientes. Eu tenho um cliente que tá muito mergulhado no IA, ele me fala a coisa que tá sendo legal, eu falo para ele o que eu descobri, o que eu achei. Então, por quê? Porque essa troca é muito interessante. Mas para isso precisa existir esse espaço da vulnerabilidade, esse espaço de quando vem uma mudança, nós somos iguais.
As pessoas não pensam muito nisso. Eu sou líder, eu sei mais, ou eu tô na empresa há 30 anos, você chegou agora. Mas espera aí. A IA é um assunto recente. É que nem a pandemia, quando aconteceu, que colocou todo mundo no mesmo lugar. É mais ou menos isso. Então, a gente está todo mundo no mesmo lugar. Os medos, os receios, as dúvidas, as possibilidades são todas as mesmas. Então, quando a gente se coloca nesse lugar de igual, a gente possibilita um nível de conversa muito mais interessante, com um mindset muito mais de crescimento, de muito mais desafio e oportunidade. E aí, o grupo todo cresce. Não é um indivíduo que cresce. Todo mundo cresce com aquilo. Entendeu? Então, eu acho que esse é o caminho. E aí, o terceiro caminho, quando a gente fala de empresa, que é uma cultura, né? Tem que construir uma cultura de confiança, uma cultura aberta à inovação, uma cultura que estimula o mindset de flexibilidade, que é essa cultura que vai dar respaldo para tudo isso. Né? Então, esse é um elemento chave aí para que tudo isso aconteça, porque não adianta o indivíduo trabalhar o seu autoconhecimento e ter sua abertura, a liderança trabalhar esse espaço, mas se a empresa como um todo tem uma cultura que não abre possibilidade para nada, que continua fechada no seu mundinho, acreditando que todas essas mudanças não são necessárias, que não se precisa dessa flexibilidade e que não precisa do indivíduo para fazer tudo isso acontecer, porque se tem algo, se existe alguém que faz a mudança acontecer dentro da sua empresa, não é uma tecnologia, são pessoas, né? As pessoas mudam o seu negócio. As pessoas e a empresa, a cultura, o jeito de ser da organização, ele é mudado através das pessoas. Então, se as pessoas não mudarem, se elas continuarem igualzinha, todo dia, fazendo as mesmas coisas, a sua empresa vai continuar igualzinha. Você pode ter a tecnologia mais forte que for, a mais nova que for, mas se os comportamentos forem os mesmos, a empresa é a mesma. Maravilha. E assim encerramos mais um podcast. Chegamos ao fim de mais um podcast. Muito obrigado aí por trazer tanta clareza quanto com relação a essa questão do mindset. Espero que tenham gostado, né? Se gostaram aí, compartilhem com seus amigos aí, conhecidos. Vamos deixar aí para vocês, como de praxe, nos nossos links aí, a segunda edição da nossa revista Cultura Empresarial, com muito conhecimento lá também. E um link de mapeamento da cultura da empresa. É um diagnóstico que nós temos aí, que nós vamos disponibilizar gratuitamente para vocês fazerem, para ver como está, né, a maturidade cultural da empresa. E é um diagnóstico que ajuda bastante, né, para você saber qual é o nível de maturidade da sua cultura, e isso é uma forma de já começar a abrir o mindset da empresa também, né? Ou seja, como que tá, se auto-perceber como que tá o mindset da empresa aí, através de como que está a nossa cultura organizacional. Gente, muito obrigada, até o próximo. Até o próximo.